Fala, seres eucariontes multicelulares, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Cursinho para Todos. E nessa videoaula, eu, professor Leonardo, e o professor Matheus vamos falar um pouquinho sobre mutações cromossômicas, um assunto muito interessante e muito abordado pelos vestibulares. Então pegue sua caneta e seu caderno e voadora no peito do Enem. Solta a vinheta, editor! Bom, pessoal, nessa primeira etapa da nossa aula, eu vou falar com vocês sobre os dois principais tipos de mutações cromossômicas, tá certo? O primeiro tipo de mutação são as mutações estruturais, que são aquelas que vão alterar a estrutura do cromossomo, ou seja, que vão alterar a sequência de genes que compõem aquele cromossomo, tá certo? E dentre essas mutações estruturais, nós temos vários tipos, que vamos conversar aqui na próxima etapa do nosso vídeo. E aqui eu coloquei um exemplo para vocês de uma mutação estrutural que é a translocação, tá? Que nada mais é do que a troca de pedaços entre diferentes cromossomos, tá certo? Um pedacinho desse cromossomo veio para cá e um pedacinho desse cromossomo veio para cá. E um outro tipo de mutação são as mutações numéricas. São aquelas mutações que não vão alterar a estrutura do cromossomo, vão alterar a quantidade de cromossomos dentro da célula, tá certo? E aqui, nesses tipos de mutações, nós temos algumas síndromes que a gente vai abordar aqui com vocês. Mas primeiro, eu quero que vocês tenham em mente a imagem do cariótipo, tá? O cariótipo humano. Esse cariótipo, ele tem 46 cromossomos. Isso significa que nós, seres humanos, temos 46 cromossomos dentro da nossa célula, tá? Dentro de todas as nossas células. E como que esses cromossomos estão organizados? Eles estão organizados em pares, tá? Esses 46 cromossomos estão organizados em pares. E esses pares nós chamamos de cromossomos homólogos, tá? Então nós falamos que o cariótipo humano ele é organizado em 23 pares de cromossomos homólogos, tá certo? E dentre esses cromossomos, um desses pares são os cromossomos sexuais, tá? São o XX, delimitando o sexo feminino, e o XY, delimitando o sexo masculino. E os outros 22 pares nós chamamos de cromossomos autossomos, tá? Que não estão relacionados com os cromossomos sexuais, tá certo? Aqui eu vou falar para vocês sobre algumas síndromes relacionadas com os cromossomos autossomos. E o Matheus vai falar sobre síndromes relacionadas com o cromossomo, o par de cromossomos sexuais, tá certo? Uma dessas síndromes, uma das mais conhecidas, é a síndrome de Down, tá? A síndrome de Down, ela também é chamada de trissomia do 21. Por que ela é chamada de trissomia do 21? Porque onde era para ter o parzinho do cromossomo 21, né, lembrem-se que nós temos 23 pares, onde era para ter o parzinho do cromossomo número 21, devido a um erro no processo da meiose, na criação do gameta, na formação desse gameta, que a gente vai conversar detalhadamente sobre isso, por causa de um erro nessa meiose, isso vai gerar, em vez de uma dupla de cromossomos no locus 21, a gente vai ter 3 cópias do cromossomo no locus número 21. Tá? Isso está diretamente relacionado com a meiose. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Tá? Então, mutações estruturais e mutações numéricas. E as mutações numéricas, elas também podem ser chamadas de aneuploidias. Tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre esses dois tipos de mutações, tá? Bora! Agora, galera, eu vou falar com vocês sobre os tipos principais de mutações estruturais, tá? Dependendo do tipo dessa mutação, vai ser benéfica ou não, tá? A gente vai entender o porquê. O primeiro tipo de mutação estrutural é a deleção, tá? O que é uma deleção? É quando o cromossomo ele perde um pedaço, tá? Como o próprio nome diz. E quando que acontece essa deleção? Geralmente ela acontece lá na meiose, tá? Lá no crossing over da meiose, quando os cromossomos homólogos, agora quero que vocês lembrem das aulas de meiose.
quando os cromossomos homólogos eles estão pareados, lá na prófase da meiose, especificamente, os cromossomos homólogos eles trocam pedaços entre si, tá? E esses pedaços contêm os genes. Então, os cromossomos homólogos eles trocam genes entre si. E isso gera uma variabilidade genética, uma diferença genética entre os indivíduos, tá? Isso é o crossing over. E geralmente essa troca acontece perfeitamente. Só que às vezes esse pedaço de cromossomo que era para ir para o seu homólogo, ele se perde, tá? E essa perca a gente chama de deleção. E uma das síndromes que é ocasionada por essa deleção nesse pedaço do cromossomo é a síndrome de Cri-du-Chat, tá? E popularmente ela é chamada da síndrome do miado de gato. E o que acontece geneticamente, tá? Como que se dá geneticamente essa síndrome? Lá nos cromossomos, agora de novo lembrando do cariótipo, nos parzinhos de cromossomos, um pedacinho do cromossomo número 5 dessa pessoa se perdeu, tá? Então ela perde um pedacinho do cromossomo número 5. E isso vai gerar algumas consequências, tá? Tanto um atraso mental, como a principal característica dessa doença, que é o miado do gato. Porque quando a pessoa ela é criança, geralmente quando ela chora, tem o som de um miado de gato, né? Por isso que colocaram esse nome nessa doença, tá? E isso é a deleção, tá bom? Nós temos também a duplicação, tá? Que é a duplicação de pedaços do cromossomo, também como o próprio nome diz. Então aqui a gente tem um pedaço A do cromossomo e aqui a gente vê ele duplicado, tá? 2 vezes, ele se duplica. E essa duplicação, geralmente ela é benéfica, tá? Mas em alguns casos ela pode gerar uma síndrome de Down mais leve. Por quê? Porque, como a gente viu, a síndrome de Down, ela é a trissomia do 21. É quando os cromossomos do locus 21, do espacinho 21, nós temos 3 cópias, tá? E a duplicação ela pode gerar uma síndrome de Down nesse sentido, por quê? Porque se acontecer uma duplicação no cromossomo 21, isso vai gerar o quê? Um excesso de carga genética naquele locus 21, que é justamente o locus que ocasiona a síndrome de Down, quando tem um excesso de carga genética. E a duplicação ela pode levar, sim, a uma síndrome de Down mais leve, tá? Um outro tipo de mutação cromossômica estrutural é a inversão, tá? A inversão, olha, ela gera variabilidade genética. Por quê? Porque aqui nós temos um pedacinho A e o pedacinho B. Eles trocaram de lugar, tá? Essa troca de lugar entre os genes, ela gera uma variabilidade genética, tá? A troca de posição entre os genes, tá? Essa é a inversão. Gera uma variabilidade genética, gera uma diferença entre os genes dos indivíduos, tá? O último tipo de mutação estrutural é a translocação, que eu dei o exemplo para vocês mais cedo. É a troca de cromossomos, a troca de pedaços entre cromossomos. Só que não são, aí você pode me perguntar assim, né? Nossa, professor, mas a troca de pedaços entre cromossomos não é o crossing over? Eu falei para vocês, e nas aulas de meiose eu fixei isso para vocês, que no crossing over nós temos a troca de material genético entre cromossomos homólogos. Agora, na translocação, essa troca é entre cromossomos não homólogos. Tá bom, pessoal? Prestem bem atenção nisso. Entre cromossomos não homólogos. Então, como por exemplo, aqui o cromossomo está no locus número 20 e aqui nós temos um cromossomo no locus número 4, por exemplo, uma duplinha do número 4, tá? O vermelhinho estaria no locus 4, por exemplo, e o preto estaria no locus 20. Então esses dois cromossomos, eles seriam cromossomos não homólogos, tá? Não são os cromossomos que formam pares. Então essa diferença entre a translocação e o crossing over. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as mutações numéricas. Agora, galera, eu vou abordar com vocês as principais mutações cromossômicas
numéricas, tá? Só que em cromossomos autossomos. Então lembrem que eu não estou falando da duplinha de cromossomos sexuais, tá? Eu estou falando dos outros 22 pares de cromossomos, que são os cromossomos autossomos. Então, primeiro eu vou explicar para vocês como que essas mutações numéricas acontecem, tá? E é especificamente nas divisões celulares. É um erro nessas divisões celulares. É assim que essa mutação numérica vai acontecer. Depois eu vou falar sobre algumas síndromes aqui com vocês, tá? Então, para saber como que acontece essas mutações numéricas, eu quero que vocês lembrem das aulas de mitose e meiose. E lembrem de algumas fases dessas divisões. Então nós temos a prófase, que é a primeira fase da divisão celular, que é a fase que os cromossomos eles estão se condensando, o núcleo está desaparecendo e eles estão se preparando, a célula está se preparando para a divisão. A próxima fase é a metáfase. Então o que é a metáfase? A metáfase é quando os cromossomos eles estão alinhados no centro da célula, tá? No meio da célula, eles estão alinhados. E logo em seguida da metáfase nós temos a anáfase. Aí que vem o problema, pessoal. Prestem bem atenção nisso. Tanto na anáfase da meiose 2 mais especificamente, então eu quero que vocês saibam diferenciar a meiose 1 da meiose 2. Se vocês não souberem, vocês têm que dar uma olhadinha nas aulas de meiose, porque a meiose 1, o evento principal da meiose 1 é a separação dos cromossomos homólogos, tá? Aqui eu estou falando de uma anáfase 2, tá? Anáfase 2, metáfase 2 também. Por que a anáfase 2? Porque a anáfase 2 da meiose é aquela anáfase que vai separar as cromátides irmãs, tá? Assim como na anáfase da mitose. Então, se você não sabe do que eu estou falando, você tem que primeiro assistir às aulas de mitose e meiose, tá certo? Na anáfase 2 da meiose, que é aquela que vai separar as cromátides irmãs, olha o que vai acontecer. Para ocasionar alguma dessas síndromes, alguma dessas trissomias que eu coloquei para vocês, tem que acontecer a não disjunção das cromátides irmãs, tá? Então, ó, aqui a gente tem os cromossomos alinhados no meio da célula, tá? Na metáfase, meio da célula. Na anáfase, cada uma das cromátides irmãs vai ser puxada para um cantinho da célula, tá? Aqui tá as fibras de fuso que vão fazer esse trabalho, que a gente fala também na aula de meiose. Então aqui, ó, a gente tem a separação das cromátides irmãs. Uma cromátide irmãzinha preta para lá e a outra irmãzinha para cá. Mas olha aqui, ó, olha aqui, ó. Aqui, esse cromossomo, ele foi puxado junto com a sua cromátide irmã, tá? E não ocorreu a disjunção, tá? Essa frase é muito importante. A não disjunção das cromátides irmãs, tá? O que isso vai gerar? Aqui seria a telófase, tá? A telófase é a parte da divisão em que a célula faz o estrangulamento. Então as duas células são separadas, tá? As células finais. Então o que a gente vai ter quando a gente não tem essa disjunção das cromátides? A gente vai ter 3 cópias do cromossomo, tá? A gente vai ter 3 cópias do cromossomo gerando uma trissomia. Por quê? Aqui ele veio junto com a sua cromátide. Então, o cromossomo a gente conta 1, mais a sua cromátide irmã, 2. O outro cromossomo que estava embaixo, 3. Então, com a não disjunção das cromátides, vai gerar uma trissomia. Certo, pessoal? Agora eu vou falar para vocês sobre algumas das síndromes que são ocasionadas por essa não disjunção das cromátides irmãs. E a primeira síndrome, e a mais conhecida, é a síndrome de Down, que é a trissomia no 21, que é 3 cópias de um cromossomo no locus 21. Então, em vez de a gente ter uma duplinha, a gente tem 3 cópias desse cromossomo. E a síndrome de Down, ela vai gerar indivíduos com atraso mental, vai gerar indivíduos com microcefalia, com uma baixa estatura, vai gerar indivíduos com uma língua protusa, uma língua maior, com as pálpebras dos olhos oblíquas, uma fissura bem característica na mão.
E nós dizemos também que temos síndromes de Down mais leve. Então eu vou explicar para vocês como que é ocasionado isso. Geralmente, na síndrome de Down, ocorre um erro nas células da meiose. Então na divisão das células que vão formar os gametas na mãe. Então a mãe gera um gameta com uma trissomia. E esse gameta com uma trissomia vai gerar um indivíduo, se for uma trissomia no 21, vai gerar um indivíduo com síndrome de Down. Só que a gente pode ter essa trissomia, só que ligada a células que não são os gametas. Então quando a gente tem essa trissomia ligada às células da mitose e não da meiose, a gente tem uma síndrome de Down que a gente chama de mosaico, que são metade das células do indivíduo normais e a outra metade células com a trissomia, gerando assim uma síndrome de Down mais leve. Tá? Agora, a segunda doença que eu quero falar para vocês, a segunda síndrome, é a síndrome de Patau, que é uma trissomia também, só que é uma trissomia no 13, no locus do cromossomo, da duplinha do cromossomo 13. Nós temos 3 cópias naquele locus de cromossomo. E a síndrome de Patau é uma síndrome que ela é mais rara, e os indivíduos que são acometidos por essa trissomia, eles geralmente não passam dos 6 meses. E o que vai gerar? Quais são as consequências dessa trissomia? Ela vai gerar um lábio leporino, que é aquele cortezinho, né? Que geralmente as crianças têm, geralmente fecha, e a síndrome de Patau ela é característica por isso. Vai gerar uma polidactilia, que é mais de 5 dedos nas mãos ou nos pés. Vai gerar também uma ciclopia, pode ser que gere, que é somente um olho. Então essa síndrome ela é muito grave. Nós temos também a síndrome de Edwards, que é a trissomia no 18, no locus do cromossomo 18. A síndrome de Edwards ela vai estar relacionada com a formação dos membros da pessoa. Então essa pessoa ela vai ter a má formação nos seus membros, além de ter uma predisposição muito grande a doenças cardíacas. Tá? Então ela também é uma síndrome muito grave. Então eu falei para vocês dessas 3 trissomias que são ocasionadas em erros na hora da divisão celular. Falamos aqui sobre mutações numéricas em cromossomos autossomos. Agora o Matheus vai falar com vocês sobre as mutações em cromossomos sexuais. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Bem, até agora o Léo explicou para vocês as alterações cromossômicas estruturais, as alterações cromossômicas numerais, e dentro das numerais ele explicou as somáticas, as que vão até o par cromossômico número 22. Agora eu vou explicar para vocês as alossomias, que são as alterações cromossômicas sexuais do par cromossômico número 23. Então nós temos, por ser numerais, nós temos as alterações cromossômicas, onde ou você tem uma monossomia ou você tem uma trissomia. Nós sabemos que o homem ele é caracterizado pelo par cromossômico XY e a mulher caracterizado pelo par cromossômico XX. Eu vou começar explicando para vocês a síndrome de Turner. A síndrome de Turner ela é conhecida por monossomia do X. Por que monossomia do X? Porque é caracterizado por uma mulher onde ela não vai ter o outro par cromossômico dela, o outro número cromossômico dela. Então ela apenas vai ter o X. Aqui vai mostrar um cariotipo para vocês entenderem aonde é localizado o último par cromossômico e aonde é esse X único. Deveria ser um X a mais ou um Y caracterizando um homem. Quais sintomas, quais aparências físicas e quais aparências mentais e estruturais esse sindrômico vai ter? Bem, a síndrome de Turner, por ser caracterizada por monossomia do X, eu não vou ter esse X a mais, então ele vai identificar a perda hormonal que a mulher vai ter e algumas características sexuais da mulher. Então ela vai ter o útero atrofiado, é uma mulher infértil, ela vai ter as mamas subdesenvolvidas, a vulva subdesenvolvida, aquela vulva infantil, o pescoço alado, que é muito característico da mulher, ou significa, se vocês perceberem, é uma pele a mais que é chamado de pescoço alado. Essas são algumas características. Outra característica importante é a deficiência mental.
que esse paciente vai apresentar, certo? A síndrome de Turner é uma síndrome que normalmente pode cair no Enem ou em alguns vestibulares específicos de algumas faculdades particulares. A segunda síndrome que iremos falar é a síndrome de Klinefelter ou Klinefelter. Essa síndrome é conhecida por trissomia XXY. Por que trissomia XXY? Esse indivíduo ele ganha um X a mais e é caracterizado pelo sexo masculino. Por que o sexo masculino? Nós já aprendemos que o Y vai caracterizar o sexo masculino, certo? Isso precisa ficar bem claro na cabeça de vocês. A trissomia XXY vai identificar esse homem do sexo masculino alguns problemas hormonais por ter essa carga X a mais. Ou seja, o testículo ele vai ser subdesenvolvido, ele vai ter algumas alterações, algumas deficiências intelectuais, alguns atrasos no desenvolvimento, vai ter algumas alterações. A aparência dele é muito característica da mulher. Então ele tem o que chamamos de ginecomastia, essa mama, como vocês podem ver nas fotos que vai aparecer aqui do lado, essa mama é bem característica da mulher. Então algumas alterações hormonal por causa dessa carga a mais do X. A Klinefelter também cai muito em vestibulares específicos de faculdades particulares e de vez em quando ela pode cair no Enem junto com a síndrome de Turner. Bem, a terceira síndrome que iremos falar é a síndrome do triplo X. Ela é chamada erroneamente e preconceituosamente de supermulher. Não é recomendado que chame desse jeito. É síndrome do triplo X ou XXX. Essa síndrome ela vai caracterizar a mulher por algumas falhas do desenvolvimento e às vezes a mulher nem sabe que tem essa síndrome, nasce, vive e morre sem saber que tem esse X a mais, porque ele não é uma alteração muito grande. Vocês aprenderam com o Léo agora há pouco que ele explicou que as alterações tanto estruturais quanto numerais autossômicas dão alterações maiores, alterações, uma síndrome mais caracterizada. As sexuais vão dar alterações hormonais. Então o triplo X, normalmente a mulher ela tem um atraso no desenvolvimento, ela vai ter um subdesenvolvimento das mamas, um subdesenvolvimento da vulva, mas nada que preocupe tanto. A mulher às vezes vive sem saber dessa síndrome. A última síndrome que a gente vai falar é a síndrome do duplo Y. Então esse indivíduo ele recebe um Y a mais. É um indivíduo do sexo masculino, como a gente já aprendeu, que o Y vai identificar o sexo masculino. E o que ele vai ter de diferente? Ele vai ser um indivíduo muito irritado, ele vai ser um indivíduo muito quieto, ele vai ter atraso no desenvolvimento da fala, da comunicação, então ele é mais na dele, ele é um indivíduo mais alto do que o normal, então ele recebe esse Y a mais, não tem grandes alterações como eu já falei aqui. Nós temos essas 4 alterações sexuais, tem a a monossomia do Y, mas ela é incompatível com a vida, então não existe nenhum indivíduo que vive com apenas um Y. Acontece o aborto espontâneo, porque é incompatível com a vida. Certo? Eu vou falar um pouquinho sobre hermafroditismo nos humanos. Por quê? Não por ser uma alteração cromossômica, mas sim porque muitos alunos perguntaram, mandaram, e é importante a gente falar e definir a diferença dessa alteração cromossômica para o hermafroditismo. O hermafroditismo ele tem 3 tipos. Hermafrodita verdadeiro, que ele tem os 2 órgãos sexuais, ele tem a formação do pênis, a formação da vagina, e tem o testículo e o útero. Esse é o hermafrodita super raro, o hermafrodita verdadeiro. Nós temos o pseudo-hermafrodita masculino, que ele tem a formação da vulva, dos órgãos externos femininos, porém ele tem a formação do testículo interno. Então ele internamente, por ter um testículo, é masculino. Daí tem todo o processo de cirurgia para eles escolher qual ele vai ser socialmente falando. Temos o pseudo hermafrodita feminino, que ele vai ter a formação externa masculina e a formação interna com os ovários, o óvulo. Então, aí também cabe a cirurgia e a escolha social do indivíduo. Eu não vou entrar muito porque não é uma alteração cromossômica, mas para vocês entenderem
algumas teorias explicam, mas não tem certinho como acontece. O que pode acontecer é 2 óvulos fecundados, que se tornam zigotos. Então um espermatozoide fecundou um espermatozoide fecundou outro, e deveria ser gêmeos. Ao invés de ser gêmeos, formou um só. Então nessa alteração, ou durante a formação tecidual, a formação teve um probleminha ali e se formou os 2 órgãos sexuais. Ou um órgão sexual para fora e um para dentro. Então essa alteração ainda tem muitas perguntas a serem feitas. Porém não é uma alteração cromossômica do par sexual. Certo? Isso precisa ficar bem claro. Essa é a aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar pra gente ou no comentário ou no grupo do Facebook. Para vocês participarem das nossas aulas ao vivo, você precisa fazer parte do grupo do Facebook, certo? Agradeço pela atenção e até logo.